pessoal, vamos para a aula 422, associação de resistores mista. Vamos à aula então de associação de resistores, uma aula extremamente importante porque a questão geralmente ela fala, sobre associação mista, que vai misturar então série e paralelo. Eu recomendo a todos alguns passos. O primeiro passo é colocar todos os potenciais. Bom, tu não saberá os potenciais, mas eu quero que tu coloque letras ou cores, tá? Então, aqui, ó, coloca a letra A, B. O importante é reconhecer os potenciais, por quê? Para reconhecer as partes do teu circuito que estarão em paralelo. Porque eu recomendo como segundo passo resolver a resistência equivalente daquela parte em paralelo. Tá? Então, como se resolve a resistência equivalente da parte em paralelo? Vamos lembrar? Ó, faz a regra dos inversos, ou se eu tiver 2, produto pela soma, ou regra dos iguais, R sobre N. Depois, tu vai resolver a parte em paralelo, tu vai fazer o quê? Tu vai resolver a resistência equivalente da parte em série, tá? Que é o quê? É só somar daí os valores dos resistores que tiverem. E provavelmente, se te pedirem alguma coisa dentro do circuito, depois resolveu a parte em paralelo, aí resolve em série, tá? Ah, mas eu quero resolver série primeiro, às vezes dá. Sim, dá, mas só pra gente criar um método. Ah, não tem nada em paralelo? Tá, daí resolve em série. Depois de resolver em série, sobrou paralelo? Volta pro segundo passo e resolve paralelo. E muito provavelmente vai ter que voltar ao circuito original. Esses aqui são passos para quê? Para que tu calcule o resistor equivalente do teu circuito misto. É muito importante a gente primeiramente calcular a resistência equivalente. Por quê? Porque depois de calcular a resistência equivalente, provavelmente tu vai ter que calcular a corrente total, que é a que circula nos polos da bateria, para que daí todas as outras coisas se desencadeiem. Então, para que eu quero calcular a REC? Provavelmente para que tu calcule, claro que depende da questão, a corrente total que circula nos polos da bateria. Como é que eu calculo essa corrente total? Pego a DDP da bateria pela resistência equivalente que tu acabou de calcular. Muito importante, calcular. Para não sei o que fazer, calcula a resistência equivalente. Para que eu vou calcular a resistência equivalente? Para calcular a corrente que circula nos polos. Para quê? Bom, aí, calculando a corrente que circula nos polos, vai desencadear várias coisas dentro do teu circuito. A gente vai aprender isso aqui treinando, tá? Eu vou pegar aqui, lá o Avaliando o Aprendizado, do livro Vereda Digital, página 555, e aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, letras. Aqui é o ponto A, ele já colocou na questão ponto A. Se aqui é o ponto A, ó, daqui até aqui não tem nenhum resistor, então aqui também será o ponto A. E aqui, ó, também será o ponto A. Bom, aqui ele me deu como ponto B, então aqui, ó, é o ponto B e aqui é o ponto B. Vamos lembrar que sempre que a corrente elétrica passar por um resistor, o potencial muda. Então, nota que tem uma corrente, que eu não sei qual é, aqui um I total, que parte vem para esse ramo de cima e parte vem para o ramo de baixo. Ao passar pelo resistor aqui o potencial muda. Não é nem A nem B, então vou chamar de C. Daí depois que eu coloquei os potenciais, coloquei as letras para identificar os potenciais, eu coloco as letras para enxergar isso aqui, ó. Resolver a REC da parte em paralelo. Aí eu olho, tem alguém em paralelo com alguém? Aí tem um aluno dizendo aí, o 4 tá, e o 6. Não, pessoal. Nota que não é porque eles estão dispostos paralelamente que a associação é em paralelo. A definição de paralelo é estar submetido à mesma diferença de potencial. Então, observem. AC é a diferença de potencial. CB é a diferença de potencial no de 8. AB é a diferença de potencial no de 6. Não há nenhum resistor em que a diferença de potencial é a mesma. Então não tem ninguém em paralelo nesse circuito. Aí eu estou, se tivesse eu já resolvia, tá? Agora, eu estou autorizado a seguir o próximo passo. Eu vou ter que ver se alguém está em série. Vamos lembrar da definição de série? A corrente que circula é a mesma.
Então, o que vai acontecer aqui? A corrente total, ela vai se dividir, não igualmente, mas ela vai se dividir. Parte vem para esse ramo de cima e parte vem para o ramo de baixo. Do ramo de cima eu posso chamar, sei lá, de I1 e no ramo de baixo I2. Vocês concordam comigo que a corrente que circula pelo I1, pelo resistor de 4, que é a I1, obrigatoriamente é a mesma corrente que passa no de 8? Porque daqui, do ponto A até o ponto B, pelo ramo de cima, não há divisão de corrente, não há mais nós. Então, esses dois estão em série. O 4 e o 8 estão em série. Então, aí o que eu faço? Resolvo aquela parte em série. Eu vou redesenhar para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, ponto A, ramo de baixo eu não mexi nada. Tá aqui o ponto B, 6 ohms. Agora, no ramo de cima, eu vou pegar esses dois e vou, que estão em série, somar aqueles dois valores de resistores e vou achar um valor de 4 mais 8, 12 ohms. Então, notem que antes do de 4, tínhamos o ponto A. Continua sendo ponto A. E aqui embaixo era ponto A. Depois, ó, do de 8, nós tínhamos o ponto B. Então, aqui está o ponto B e aqui está o ponto B. Então, eu resolvi os dois em série. Era para eu resolver em paralelo, mas eu não encontrei. Então, eu fui resolver a parte em série. Depois que eu resolvi a parte em série, eu vejo, olha aqui, ó, o de 12 que sobrou, AB, ficou como? Ó, AB. Mesma diferença de potencial. Então, os dois ficaram em paralelo. Pois bem, se os dois ficarem em paralelo, eu volto para o passo 2, que achei algo em paralelo. Agora eu vou resolver. Como são dois resistores, vou fazer a regra dos produto pela soma, dois resistores. Não são dois iguais, né? É um de 12 e um de 6. Então a resistência equivalente será 12 vezes 6 sobre 12 mais 6. 12 vezes 6 é 72. 12 mais 6 é 18. 72 por 18 dá 4 ohms. Então eu substituo esses dois caras aqui, entre os pontos A e B, por um resistor de chamado, que substitui todo mundo, de resistor equivalente, que vale 4 ohms. Lembrando que equivalente equivale em potência a todos aqueles resistores que eu estou substituindo. Interessante, né? Então, se agora eu te desse a DDP que está submetido ao ponto A e B, tu poderia calcular a corrente total. Mas quem calcula a corrente total sabe, por exemplo, aí a DDP, sabendo a DDP nesses pontos e a corrente total, ó, eu sei a DDP nesses pontos, eu posso calcular a I1 e a I2, sabendo a I1 e I2 eu calculo as DDPs entre A e C, vai desencadeando um monte de coisa. Então é importante calcular a REC, para calcular a corrente total e voltar ao circuito original. Então quem sabe a corrente total aqui, saberá nessa situação a soma, ou seja, o I1 mais o I2, lembrando a lei dos nós, I total é a soma das correntes. Quem sabe I1 vai saber as DDPs, então vai desencadeando várias coisas. Vamos a outro exemplo. Aqui, ponto A. Ponto A. Aqui, ponto B. Bom, aqui será o ponto C, porque a corrente, ao passar pelo resistor, mudou o potencial. Então aqui é ponto C, aqui é C e aqui é C. Bom, quando essa corrente chegou aqui, a corrente, posso chamar de corrente total, ela se dividiu. Pela parte de cima eu vou chamar de I1, pela parte de baixo eu vou chamar de I2. Agora o que eu tenho aqui? Essa corrente, quando passar, vai para um outro potencial que é o ponto D, que será o ponto D aqui. E aqui, ó, também é D. Nota que enquanto que eu não mudo o potencial, ó, enquanto eu não tenho resistor, eu não mudarei o potencial. E aqui no meio eu tenho um potencial que é E, certo? Então o que eu fiz? Coloquei os pontos genéricos ali, né? E vi que quando passa por um resistor, mudará o potencial. Então agora eu procuro se tem alguém em paralelo. AC. Tem mais alguém submetido a AC? Não, que eu vejo não. CE. Tem mais alguém submetido a CE? Não. CD, ED, DB. Não tem ninguém em paralelo nesse circuito. Vamos para o próximo passo. Será que tem alguém em série? Bom, notem que a I1 que passa nesse de 8
é a mesma corrente de C até D, não tem nenhum nó. Se não tem nenhum nó, a corrente nesse de 8 e nesse de 8 é a mesma. Portanto, 8 e 8 estão em série. Então, resolvo em série. Soma aqueles caras lá. Vamos somar esses dois. Então, agora, vou redesenhar para que tu entenda o que eu estou fazendo. 12. Aí, caminho de baixo. 16. Caminho ou ramo, é assim que se chama. Tá? Caminho ou ramo. 8 mais 8, 16. Beleza. Porque os dois estavam em série, então eu somei. Agora, vamos recolocar os pontos. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto C, 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 D, D, D e D. Algum resistor está em paralelo com outro. AC, não tem ninguém submetido mais a C além do 12. DB, ninguém vai estar submetido a DB. Agora, CD, CD. Opa, 16 com 16 estão em paralelo. Então eu volto e vejo se tem alguém em paralelo. 16 com 16, regra dos iguais. São dois resistores de 16. Então 16 dividido por 2. Então, olha o que sobrou. Ponto A, um resistor de 12. Cheguei ao ponto C. 16 sobre 2, regra dos iguais. 16 por 2 dá 1 de 8. Cheguei ao ponto D e aí 20 ohms e cheguei ao ponto B. Então, fiz esses dois em paralelo usando a regra dos iguais. Ah, eu quero usar essa regra, 16, 16, ou essa. Pode usar, tranquilo, vai dar a mesma resposta. 16 e 16 em paralelo dá 1 de 8. Agora, sobrou em série. Ó, por que sobrou em série? Porque a corrente que circula aqui, que é a corrente total, é a mesma que circula nesse, que é a mesma que circula nesse. Qual é a conclusão? Circuito em série, eu faço a soma. Então, eu chego aqui e entre os pontos A e B tem um resistor equivalente, que é só somar 12 mais 8, 20. 20 mais 20, 40 ohms é o resistor equivalente. Aí o cara faz o seguinte, ele pega e me dá, digamos, a DDP total. O que eu faço com a DDP total? Com a REC e a DDP total, eu calculei a corrente total. Tá aqui. Mas quem calculou a corrente total nesse, sabe a corrente total nesse, nesse, nesse. Bom, quem sabe corrente nesse cara, nesse cara e nesse cara, porque é a mesma, porque estão em série, saberá a DDP em cada um deles. DDP entre A e C é a resistência 12 vezes a corrente, que eu já calculei. A DDP nesse é a resistência 8 vezes a corrente. Eu só precisaria da DDP total. Nesse problema ele nem pediu, só queria saber a resistência equivalente. Mas quem calculou a corrente total, nota, já sabe todas essas correntes e DDPs. Só que olha aqui, 16 e 16 resistores iguais. Então a corrente vai se dividir por 2. Então I total por 2. I total por 2. Então quem descobriu I total também já sabe a corrente nesse e nesse. Mas esse, na verdade, olha o que eu estou fazendo, voltando ao circuito original. Esse, na verdade, é o 8 e 8. Então, basta aqui saber a corrente total, que eu já sei I total sobre 2 e I total sobre 2. Nota que dividiu por 2 certinho, porque eram dois resistores iguais. Se fossem dois resistores, ó, 12 e 6, aí não seriam iguais. Mas seria proporcional. Falei isso na aula de resistores em paralelo. O I é inverso à resistência. Ou seja, se aqui circula, por exemplo, I, metade da resistência, 6 é a metade de 12, aqui é 2 Is. Então, na verdade, deve ter entrado quanto aqui? Entrou 3 Is, I mais 2 Is. Então eu sei que 3I é a corrente total, então proporcionalmente vai para os resistores. Então, tu vê que tu tem que descobrir a resistência equivalente. Por quê? Para descobrir a corrente total. Por quê? Porque daí tu começa a desencadear todas as correntes e as DDPs em cada um dos resistores. Essa é a ideia de um circuito misto.
Vamos corrigir então o item C da questão número 7 do Avaliando Aprendizado. Parece uma questão um pouco mais complicada que as anteriores, mas vamos lá, vamos colocar os potenciais. Aqui é o ponto A, aqui é o B, então aqui eu chamarei de C. Então aqui é C e aqui é C, ok? Aqui eu vou chamar de ponto D, aqui D e aqui D. Notem que não tem nenhum resistor ali, ó. Então, CCC, DDD. Aqui, passou para o resistor, tem que mudar o potencial. F, aqui é F, aqui G, aqui, ó, daqui para cá tem que mudar o potencial. H, mas aqui, ó, H, aqui o potencial mesmo que aqui, e aqui H. Depois de H, aqui tem que ser o potencial, tem que ser I. E aqui é I. Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Nós vamos ver se tem algum resistor que está em paralelo, ou seja, que está submetido à mesma diferença de potencial. Aqui parece um pouco mais difícil, mas olha aqui. AC, CD, DH, DF, FG, GH, HI e BI. Não tem ninguém submetido em que o potencial antes e depois é o mesmo. Então não tem ninguém em paralelo. Então eu vou atrás de alguém numa parte em série. Como é que funciona? A corrente, a total, ela chega aqui, a mesma que entra, sai, lembrando que não perde corrente ao circular no circuito. Aqui a corrente I total, ela vai uma parte para cá e uma parte para cá. Não sei o quanto que vai, então vou ter que fazer a conta depois, tá? Agora, quando a corrente passa para cá e para cá, depois ela chega aqui também, ela novamente se divide, certo? Agora, olha o detalhe. A corrente que circula nesse de 2, nesse de 4 e nesse de 2 é absolutamente a mesma. Porque de D até H por esse caminho, de DH por esse caminho, o que acontece? Eu tenho esses três caras em série. Então, se eu achei agora em série, é só somar aqueles resistores. Eu até posso redesenhar, se eu quiser, porque agora eu vou redesenhar, daquela maneira que tu conheceu, que eu te mostrei antes. Olha aqui, ó, saio de A e vou ter que chegar no ponto B. Então, saindo de A, olha aqui, passo por um de 2. Cheguei em C. De C, eu tenho dois caminhos. Eu tenho um caminho que é o de 8, e chegarei no ponto I. Chegarei no ponto I. Pelo caminho de cima, olha lá, eu vou ter que passar do ponto C, eu vou ter que passar por um resistor de 2 e chegar em D. Cheguei em D. Aqui. Por um caminho, fui para um de 8, vou ter que chegar, ó, de C até o ponto I. Aqui é o ponto I. Agora, pelo outro caminho, eu fui por um de 2 e quando eu chegar em D, eu terei dois caminhos. Um caminho, olha aqui, um caminho, o que eu faço? Eu passo esses pontos aqui, ó, 2, 4 e 2, eu vou trocar esses três caras, 2, 4 e 2, por um de 8 ohms e chegar no ponto H, ó. De D a H por um caminho, eu troco esses 3 por um de 8 ohms, porque estão em série. Só que no outro caminho, saindo de D, eu também passo por um de 8 e chego em H. Então, passo por um de 8 e chego em H. E DH, eu passo por um de 2 e chegarei aí. Então, passo por um de 2 e chegarei ao ponto I. E de I até B, eu tenho um resistor que é o resistor que vale... Opa, não botei aqui, 2 ohms. Tá? 2 ohms aqui. 2 ohms. Beleza. Esse entre H e I aqui direto, entre H e I é um de 2. Vou botar aqui. Beleza. Então o que eu fiz? Eu fiz duas coisas nesse passo. Eu troquei de D até F por um de 8. Desculpa, de D até H por um de 8, porque é H. O outro de 8 eu só botei ali de DH. E agora eu redesenhei de maneira a alinhar, porque estava saindo daqui chegando aqui, mas dá no mesmo sair daqui e chegar aqui. Talvez esse aqui tu enxergue melhor que o de cima. Agora, depois que eu fiz o série, eu tento ver se tem alguém em paralelo. Tem alguém em paralelo? Olha aqui. DH e DH.
Então tem 2 em paralelo. Então esses 2 aqui, o que eu vou fazer? Resolver esses 2. Em paralelo, regra dos iguais. 8 sobre 2, 4. Redesenha, deixa de ser preguiçoso. Sei que é chato isso. 1 de 2, chego em C. De C, passo por 1 de 8, chego no ponto I. Aqui, o de baixo. E esses 2 já. No caminho de cima, ainda no ponto C, passo por 1 de 2, chego em D. Entre D e H, 8 e 8 dá 1 de 4. A regra dos iguais. Aí, de H, então aqui o ponto de DH, 8 e 8 deu 1 de 4. Agora tem um resistor de 2, cheguei no ponto I. Então, aqui o ponto I, e depois tem mais um resistor de 2 e cheguei em B. Pronto. Agora eu fiz esse aqui em paralelo, não tem mais ninguém em paralelo. D e H. Pode procurar, não tem nenhuma DDP igual. Mas esses caras aqui, ó, a corrente que passa nesse é a mesma. Então, novamente, eu faço os 3 em série. Então, vou trazer aqui para cá. Saio de A, passo por 1 de 2, chego em C. Aqui. De D até, ó. Opa, aqui não é H. Desculpa dizer errado aqui. I, ó. Cuidado, ó. DI. D, C, CI. É esse cara aqui, ó. CI. Muito cuidado. CI, CDHI. Então, C, 1 de 8 e chego no ponto I. Agora, CDHI, 3 em série, 2 mais 4 mais 2, 8. Então tá ali 1 de 8. Esses 3 aqui viraram 1 de 8. De I, passa por um resistor de 2 e chega em B. Nota que está se reduzindo. Agora, aqui é C e aqui é I. E aqui é I. CI, CI. 2 em paralelo de 8. 8 com 8 em paralelo. 1 de 2. C. Entre os pontos CI, 8 e 8 em paralelo. 8 sobre 2. 4. Cheguei ao ponto I. E agora sobrou um circuito em série. Esse é 1 de 2. 2 mais 4 mais 2, resistência equivalente entre os pontos A e B, soma esses caras, 8 ohms. Bom, para que calcular a resistência equivalente? Se ele me der, tem que me dar a DDP da bateria, entre os pontos A e B. Me deu a DDP, calculei a corrente total. Quem sabe a corrente total, sabe a corrente nesse e nesse, propiciando com U igual a RI, calcular essa DDP, essa e essa. Mas aqui, ó, o que é esse de 4? Aquele de 4 ali é 2 de 8. 8 e 8, a corrente divide igualmente I total sobre 2, I total sobre 2, I total. Ah, mas o que é esse de 8? Ah, esse de 8 são 3 em série. Então, I total sobre 2, I total sobre 2, I total sobre 2. Sei as correntes, sei as resistências, sei as DDPs. Agora, esse de 4 aqui é um de 8 e 8. Então, aqui é I total sobre 4, I total sobre 4. Entendeu? Então, eu tento pegar aquele circuito todo confuso e transformar num circuito melhor para olhar, tá bom? Então, tá aí, resistência equivalente, foi o que foi pedido, 8 ohms. Sempre divida, sempre coloca os potenciais, faz a parte paralela. Não achei, faz as partes em série onde a corrente está igual. Volta e vê se não tem paralelo. E assim tu vai sempre a reduzir o circuito a um resistor chamado de equivalente para calcular a corrente total e voltar ao circuito original. Até nossa próxima aula. Aquele abraço!